Olá, pessoal. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, é assim, gente. Hoje eu vim gravar um vídeo. Tem algumas coisas eu resolvi que tem certas coisas que eu não queria fazer, mas que às vezes a espiritualidade, como eu digo, puxa a gente para algumas coisas, né? Eu gosto muito do kardecismo, né? E acredito muito. Já houve algumas situações na minha vida, essa é uma historinha que eu vou contar para vocês. E durante muitos anos da minha vida eu fiquei sem escrever com a minha mão direita. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu parei de escrever com a mão direita. A última vez que eu escrevi, eu tinha 19 anos e eu tinha diário, né, naquela época. E eu escrevia todo dia com a mão direita. E aí eu lembro exatamente o dia que eu parei de escrever com a mão direita. O meu filho tinha 4 meses, eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava na casa do irmão dele, com o pai dele, na época, né? E eu me lembro como se fosse hoje que eu passava por umas situações que eu não gostava e eu não tinha com quem conversar, então eu tinha meu diário. E esse diário eu mantinha ele escondido, até mesmo do pai do meu filho. Hoje não tenho mais, se tivesse, faria tudo para publicar, porque infelizmente quando eu mudei para casa do meu pai, com meus filhos, eu levei todos os diários que eu tinha. É uma história, um pedaço da história da minha vida que eu quero deixar aqui em vídeo. E quem sabe um dia, né, isso sirva para alguma coisa. Não reparem se eu me emocionar em alguns momentos, é porque tem certas coisas na minha vida que até hoje eu me emociono, entende? Certas situações, coisas, né, que eu passei. Então, não reparem. Então, eu me lembro como se fosse hoje que eu passei por certas coisas, como, não sei se eu já comentei, mas eu casei com o primeiro marido, não é por amor, mas sim porque eu tinha engravidado, né? Então, naquela época a gente casava. E eu casei. E aí eu tinha esse diário, onde eu escrevia as coisas. Gente, a energia tá muito forte. Vocês vão entender o porquê. Minhas carnes ainda estão tremendo. Eu parei de escrever, eu me lembro que nesse dia eu peguei o diário que eu não tava bem, eu tava sozinha com meu filho, meu primeiro filho. E aí ele tava no carrinho do meu lado direito, eu peguei o caderno, é forte, viu, gente? Eu peguei o caderno. Quando eu peguei a caneta para escrever, gente, vocês não têm noção, não consegui escrever. Eu não consegui escrever com a mão direita de jeito nenhum. E eu falei, gente, o que é isso? E eu olhava pro meu filho assim, eu falava, e eu me perguntava, o que tá acontecendo, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu pegava a caneta de novo, tá, e nada. Falei, o que eu faço agora? Não faço.
E aí, eu simplesmente, vocês não têm ideia, eu parei de escrever com a mão direita, que eu escrevo com a mão direita. E o que eu fiz? Eu me pus a chorar aquele dia, eu olhava pro meu filho não entendia nada, tinha só 4 meses, né? Mas ele conversava muito comigo, era o único serzinho que conversava comigo naquela época. Acho que é. Por isso, talvez primeiro filho, né? Primeiro apego que a gente tem. E eu conversava muito com ele desde quando ele estava na minha barriga. Ele foi muito meu companheiro enquanto estava na minha barriga e nos primeiros anos de vida. Foi muito importante. Eu tenho que falar isso aqui, né? Aí, o que acontece? Eu simplesmente parei de escrever com a mão direita. E aí, passado um tempo, esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Passado um tempo muito, né? Alguns anos depois, eu já tinha me separado, estava morando na minha cidade, tinha voltado para minha cidade. Nessa época eu morava em São Paulo. E aí eu estava no ponto de ônibus, uma mulher chegou para mim, uma senhora, parecia uma preta velha, uma negra, linda. Eu me lembro dessa senhora até hoje, também na minha memória. E eu estava no ponto de ônibus, quando eu morava tinha um ponto. Aí ela virou para mim, do nada olhou para mim e disse assim, eu morava ali perto do Guilherme Álvaro, algumas pessoas aqui de Santos vão conhecer, sabe onde é? Eu morava ali perto. Aí ela virou para mim e perguntou assim, moça, eu olhei para ela, ela falou, me dá sua mão? Aí assim, automaticamente eu dei a mão para ela, né? Mas ela não era cigana, né? Para ler a mão. E aí, era uma negra. Mas eu sentia, assim, uma vibração boa naquela senhora, sabe? Aí, eu dei a mão para ela. Ela pegou na minha mão assim, segurou minha mão, olhou minha mão, fechou minha mão, apertou minha mão. E ela falou para mim, minha filha, você sabe por que você não escreve com a sua mão? Aí eu arregalei um olho deste tamanho assim pra mulher e fiquei assim. Falei, essa mulher nunca me viu na vida. Como é que ela sabe que eu não escrevo com a mão? Aí ela pegou e falou, porque você tinha que fazer uma coisa e vai ter um momento na sua vida que você vai ter que fazer tal coisa. E ela mencionou psicografia. E eu, naquela época, eu gostava muito do que eu ouvia às vezes falar do kardecismo, mas eu nunca, naquela época eu não tinha, não frequentava lugar nenhum, não tinha lido livro nenhum, nem nada. E aí eu peguei e falei, nossa, e aí me arrepiei toda, eu falei, no que... Aí ela virou para mim e falou assim, tenha paciência, porque tudo tem um motivo na nossa vida. Então tenha calma. Aí eu virei para ela depois de olhar ela assustada e falei assim, mas a pergunta que veio na minha cabeça, né, para ela me dar essa resposta. E quando é que eu vou voltar de novo a escrever com a minha mão? E foi quando ela me respondeu isso. Aí eu falei, tá. O ônibus meu veio, eu fui embora. Passaram-se muitos anos, aí eu comecei a ler muitos livros kardecistas, né? Comecei a ler, meu primeiro livro kardecista que eu li foi Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec, escrito
espírito, Patrícia, parece que ela tinha um sobrenome Carvalho também, uma coisa assim, não sei, né? Não me lembro, mas eu lembro muito bem desse livro. Quando eu li esse livro, a primeira vez eu entrei dentro dele, eu devorei o livro assim, e aí eu comecei a me interessar e comecei a ler, passei a ler, gostar do kardecismo, comecei, eu comecei a me interessar, né? Passado alguns anos, sim, quando eu voltei para casa do meu pai pegou meus diários todinho, queimou todos, porque ele leu algumas partes. Meu pé tá formigando, gente. Olha, vocês têm noção, hein? Aí, ele queimou, porque ele leu umas partes e ele achava, como ele não gostava do primeiro marido que eu tive, ele achava que o que eu escrevia era para ele, não era na verdade, entendeu? Mas isso é outra história, isso eu conto outro dia. Aí, em alguns momentos da minha vida, eu percebi duas coisas, que eu tenho duas, eu fui pega duas vezes com vontades que eu não, uma que é de escrever, só que às vezes eu tinha medo naquilo que eu escrevia. Pode ser que eu tenha que interromper esse vídeo, porque por enquanto eu tô aqui embaixo sozinha, né? Se eu não estiver sozinha, eu vou ter que interromper, porque eu quero fazer o vídeo sozinha, tá, gente? Falar o que eu tenho para falar. Então, aí passado um tempo, outra coisa que eu também percebi era que eu comecei a pintar alguns quadros também, quadrinhos, sabe? Quadrinhos pequenos, eu pintava. E eu achava, eu não sabia de onde que vinha aquilo, mas enfim, toda vez que eu pegava o quadro para pintar, pintava alguma coisa, saía alguma coisa. Alguns quadros eu pintei sem nunca ter pintado nada. Tem um quadro meu que foi parar na Espanha, e foi, além de, eu recebi um e-mail que esse quadro foi parar num livro da Espanha, a figura do meu quadro. Eu tenho esse e-mail guardado no meus imprimido, né? Não sei porquê. E assim, de vez em quando, há um tempo eu perdi a vontade de escrever. Eu perdi a vontade de escrever. Às vezes eu quero escrever, mas ao mesmo tempo me dá um negócio que eu falo, não quero saber, não quero saber, e me desanimo a escrever, né, gente? E aí, o que que acontece? Eu comecei de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, eu comecei a certos momentos, né, a pegar de novo, mesmo contra a minha vontade, né? E aí, em poucos momentos, eu consigo algumas vezes escrever. E aí eu não penso, é muito estranho, porque eu não parece que é assim, é uma sensação de como se eu não tivesse o controle da mão. Sim, contando para vocês, passado alguns anos eu voltei a escrever novamente com a minha mão direita. Mas antes disso eu consegui, porque eu tinha que, quando eu me separei, eu tinha que arrumar um trabalho. E para mim preencher os currículos, no começo eu levava minha segunda mãe, porque eu não morava, eu separei e fui morar na casa do meu pai, que morava com a minha segunda mãe. E aí, para me ajudar, ela ia nos lugares e preenchia a ficha como se fosse eu, porque eu não conseguia escrever com a direita. E aí, na minha ideia foi,
O que eu vou fazer? Tirar o óculos, porque por enquanto eu não tô lendo, então tudo bem. Então aí, o que eu fiz? Na minha cabeça eu pensei assim, bom, eu vou ter que escrever de alguma forma, porque eu vou precisar arrumar um trabalho, eu vou precisar escrever, né? Então, eu tenho que aprender. Aí, gente, é incrível. É como se é como se eu entrasse no pré-primário, no primeiro ano, segundo, como se eu voltasse para a escola para como uma criança para aprender a escrever. E gente, quando eu tentei, quando eu no começo, quando eu tentei escrever com a mão esquerda, porque eu precisava, né, preencher currículo para trabalho, essas coisas, quando eu tentava fazer, né, mencionar em pegar uma caneta, que não tem nenhuma aqui, eu pegava a caneta, né, cadê? Vamos supor que quando eu pegava essa caneta para escrever com essa mão, né, tentar, a minha mão direita, ela ficava assim, ó. Eu não tinha o controle nenhum da minha mão e ela se batia toda. Parecia que, não sei, e aquilo me incomodava demais. Qual tive a ideia que eu tive no meu pensamento? Ah, mão, tu vai ter que parar. E nada, nada. Eu queria escrever com a mão esquerda e nada da mão direita parar. Falei, ah, não. Ó Deus, eu falava muito com ele, sempre falo. Aí eu falei, ó Deus, o senhor me desculpe, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu preciso escrever, já que o senhor não deixa eu escrever com a mão direita, eu vou escrever com a esquerda, que eu preciso trabalhar. E aí, o que eu fiz? Eu sentava em cima da mão direita, o meu peso, claro, né? Muito. Então eu sentava em cima assim da mão direita, como vocês estão vendo agora, tá vendo o braço aqui preso? Era a única forma dela não se tremer, né? E eu de eu ter o controle pela mão. E aí eu fui começando a escrever com a esquerda e consegui escrever com a esquerda. E aí passei a eu ir sozinha, procurar trabalho e fazer as coisas escrevendo com a mão esquerda. Aprendi, tive que aprender. Pois bem, e todos os anos eu pedia, falava, meu Deus, muito obrigado por ter me ajudado a conseguir escrever de novo, mas eu peço ao Senhor, me dê a possibilidade, eu preciso da minha mão direita. Gente, eu fazia tudo com a mão direita, tudo. Eu cozinhava, eu pegava panela, tudo eu pegava com a mão direita, pegava, botava na boca, normalzinha a mão. Mas na hora de escrever, a mão tinha chilique e só mesmo controle eu sentando em cima dela. Com o passar do tempo, depois de muitos anos, aí a mão parou de ter o chilique e ela normal, em cima da mesa, e eu escrevendo com a mão esquerda, né? Eu fiquei assim durante alguns anos da minha vida, e todo ano, entrava ano, saía ano, eu pedia, meu Deus, me devolve a mão direita, eu preciso escrever com a mão direita, né? E eu pedia, e eu sempre tentava. Aí a mão jogava a caneta, não queria nada saber. E eu falava, meu Deus, me ajuda. E eu pedindo a Deus, pedindo. Aí eu parei, eu falei, não, tudo bem, eu não vou insistir mais. Tudo bem, se o senhor não quer, eu vou escrever só com a esquerda. Seja feita a sua vontade. E parei. Um belo de um dia, né? Vem aqui a vozinha. Pegue a caneta com a mão e vai escrever. Pois, gente, vocês não têm a noção. Eu simplesmente, a caneta, o lápis tá lá, eu peguei a caneta e fui. Na hora que eu fui escrever o meu nome, ficou meio assim, tortinho, mas eu consegui. Eu falei, nossa!
Aí eu me assustei, eu falei, gente... E aí eu comecei a escutar. Eu não tinha ainda minha mediunidade desenvolvida, e aí eu tinha aquela dúvida, mas será que sou eu que tô falando? Será que não é? Será que eu tô ficando doida? Meu Deus, era tanta coisa. Mas enfim, aí eu fui pro centro espírita kardecista, né? Me desenvolvi a espiritualidade lá. E as pessoas que eram médiums, videntes, sempre chegavam do meu lado e começaram a falar: você tem que desenvolver, você tem certas coisas que você tem que fazer, não sei o quê. E aí eu fui indo, fui indo. E aí, ao passar do tempo, eu escutava, vai escrever. E eu comecei a escrever. Mas o escrever não era escrever, era treinar, digamos assim. E aí, um belo de um dia, eu peguei a caneta, o papel, eu falei, então tá bom. Aí eu resolvi, eu falei, peraí, Deus, então só tá, falei bem assim, então vamos lá, Deus, só quer que eu escreva com a mão direita de novo? Só tá me dando esse, essa alegria? Então tudo bem, vamos lá. Peguei papel e caneta, mas eu escrevi o meu nome direitinho com a mão direita, direitinho. E aí voltei a escrever. Só que, detalhe, a partir desse dia, tinha momentos que eu queria escrever e eu me negava. Era assim, era uma coisa que eu tinha vontade de escrever, mas eu não queria. Eu não queria. Mas parece que era mais sorte do que eu. Daí eu pegava lá, falava, tá bom, eu vou. Aí pá, pegava papel e caneta. Era raras vezes. E aí eu escrevia alguma coisa. E é engraçado porque na hora que eu estava escrevendo, eu não pensava em nada. Eu não sei, eu não, não, é como se não fosse eu, sabe? Como se eu tivesse em transe, digamos. E quem estivesse escrevendo não era eu. Por quê? Porque quando eu ia pegar, eu não parava, eu escrevia, escrevia, escrevia. Aí acabou, aí eu normal, beleza. Quando eu pegava o papel para ler, gente, eram umas coisas assim que tinha anexo, falava muito de espiritualidade, mas eram coisas que eu não escreveria, né? E aí eu falei, tá bom, entendi. Aí um belo de um dia, eu frequentando um centro kardecista, eu levei, e aí eu falei, olha, eu sei que tem um nome que fala aí, né? Eu não, jamais, na minha vida, eu nunca imaginaria ou pensaria que fazer uma psicografia, a comparação, digamos, né? Que nem o médium Chico Xavier, nunca, jamais, e nem vou me comparar nunca, que igual a ele não tem ninguém no mundo, né? Igual a ele. E eu nunca vou chegar, nunca. Eu sei disso, eu sei o que é e o que não é, né? Mas assim, eu consegui entender o seguinte, que a espiritualidade quis passar para mim o quê? Que em certas ocasiões, em certos momentos da minha vida, eu realmente vou ter que escrever algumas coisas. Mesmo eu não tendo vontade, quando me bater aquela vontade que não é minha de pegar um papel, uma caneta, mesmo contra eu não querendo, eu vou ter que fazer isso. E assim eu faço, né? Então, já fazia algum tempo que eu não tinha isso. E, e assim, faz uns 3 dias que eu tô com essa vontade de escrever e tô me negando. Sabe aquela coisa quando você segura, não quer, nega, não vou fazer, não sei o quê, né?
E aí eu peguei e falei assim, bom, hoje eu levantei e falei, vou pegar aqui que eu tenho que fazer umas coisas. Quando eu peguei o caderno, eu escutei, vai escrever. Eu falei, tá bom, então. Eu não brigo mais, sabe? Aí eu faço, né? Então eu digo assim, é como eu falei, o meu trabalho com as cartas é uma coisa, né? E o meu trabalho com a espiritualidade é outra. Mas eu vou usar o meu canal para falar certas coisas que eu acho importante, tá? E hoje é uma delas. Então, me deu vontade de escrever sem saber, eu não queria, mas eu escutei, vai escrever e eu fui. E aí eu resolvi, peguei e escrevi, tá? E aí assim, quando eu acabei, olha, tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis folhas que eu escrevi, tá? E eu resolvi que eu vou, como eu passar isso na minha comunidade do YouTube, digitar é muita coisa, então me veio na ideia de fazer um vídeo para ler o que foi escrito. Não sei, pode ser que para algumas pessoas pode servir, para outras não. Eu não sei qual é o intuito disso, se a espiritualidade pode estar me usando para alguma coisa, eu não sei. Mas enfim, seja feito aquilo que Deus quer. Deixa eu só pôr para frente, porque eu vou sentar mais para frente. E assim, na hora que eu estava escrevendo, vou falar para vocês o seguinte. Eu realmente senti uma vibração muito forte, como se eu sentisse que alguém tivesse do meu lado, sabe? E sabe assim, para quem não sabe, a mediunidade, muitas vezes, cada pessoa sente de uma forma, né? Depende você pode estar na Umbanda, no Candomblé, na mesa branca e no kardecismo, na mesa branca e no kardecismo, a mediunidade é diferente, né? Por quê? Porque você não se debate como na Umbanda ou no Candomblé, você não pula, não faz nada, mas você sente a vibração no teu corpo, né? Você sente as carnes tremendo, você treme, parece que tuas pernas estão tremendo, tuas mãos, entende? Então é a vibração, é uma vibração muito grande, gente, tá? É como eu falei, pode ser que eu tenha que parar o vídeo, tá? Então, se eu interromper a minha leitura, é porque eu não estou mais sozinha, aí eu continuo em outro vídeo, tá bom? Então eu vou fazer aqui a leitura do que foi escrito, que eu escrevi, eu não sei se é eu ou se não, né? Provavelmente não, porque tem não sei, é umas coisas que é meio estranho, mas enfim, no final disso tudo, tem um nome, sim, né? Tem um nome. E é de uma pessoa que foi, que é um nome que foi da minha família, mas são duas pessoas. Tiveram duas, não, três pessoas com este nome na minha família e que já não estão aqui. As três pessoas já se foram, entende? O nome que foi colocado, Maria José. Só que Maria José eu tive uma tia
2 tias, aliás, 3 tias, com o nome de Maria José. E nenhuma das 3 está mais aqui. Então, eu não sei. Eu só vou ler para vocês o que eu escrevi na vibração do que tinha que ser, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Digamos, né, o nome seria O Quanto Você é Importante. Antes de eu começar, tem momentos que eu vou dar uma pausa, porque às vezes a letra é meio garranchona, não é igual a minha, né? Como eu faço, mas pode ser que eu dê uma parada em algum momento. O quanto você é importante. Não sei se chamam de um poema ou que chamem do que quiserem. Mas você já parou para pensar o quanto você é importante ou o quão as pessoas à sua volta se importam com você? Pense, quando você vai se deitar, alguém te diz boa noite? E quando você está dormindo, alguém já foi ao seu lado para ver se seu sono está bem? Antes de acordar, antes de acordar, e aí você acorda deitado na cama, você se pergunta: e se eu não acordasse, alguém iria ao seu lado para ver por que não se levantou? Ou por que não acordou ainda? E se você acordasse e não quisesse sair da cama, haveria alguém para ir ao seu lado e dizer bom dia? Está tudo bem? Será que aquelas pessoas que você se preocupou durante tanto tempo se preocupariam em saber se está bem? Ou tentariam te animar a te levantar? Já se perguntou se acaso você não acordasse mais, quem iria chegar ao seu lado, ou o tempo que levariam para perceber que você não mais estivesse aí? Vamos pensar 2 vezes. Agora o oposto. Já parou para pensar que alguém pode se preocupar, se importar com você e você não tá nem aí? Nem se percebeu que tem alguém que se importa com você? Você já parou para pensar como é duro quando nos importamos com alguém que tá nem aí pra gente? Ou quantas vezes você foi grosso com quem realmente se importa com você? Você já se perguntou o porquê deste teu ataque a quem se importa com você? Aí você responde: porque não gosto do jeito desta pessoa e do seu jeito. Será que estas outras pessoas também não gostam de como você as tratava ou as trata, mas te aceita ou aceitava como você é? Você já parou para pensar que quando gostamos de alguém, aceitamos a pessoa sem mudá-la? Já parou para pensar que gostar é aceitar a pessoa com seus defeitos e não só ver as qualidades? Será que a pessoa que você destrata pode ser o que se importa com você e você não está a enxergar? Pare e pense. Não é só nós, entre aspas, eu, que posso me importar com alguém. Há sempre um alguém que possa nos importar, que possa nos importar com você, mas que você não percebe o quanto você é importante. Muitas vezes, muitas pessoas não acreditam na espiritualidade, mas há sempre um motivo. Muitas vezes não sabido de tantos porquês. Existem outras vidas, existem resgates aí na Terra. Nunca se lembra o que se fez em outras vidas, outros tempos. Muitas vezes espíritos voltam juntos para terminarem o que ficou pendente. Muitas vezes voltamos para perdoar,
mas o sentimento na terra perante a essa pessoa pode ser de raiva, mágoa, e quanto mais o tempo passa com as mágoas, maior fica a sua carga. Já parou para pensar em se colocar no lugar daquele que você critica, que você não entende o porquê da pessoa ser assim? Do mesmo jeito que você quer ser importante para alguém, esse alguém também quer se sentir importante. Muitas vezes, quando viemos à Terra, não percebemos que às vezes as pessoas que se importam conosco e nos aceitam com nossos defeitos. Não percebemos que às vezes as pessoas que se importam conosco e não aceitam e nos aceitam com nossos defeitos. Mas você não aceita o defeito ou como a pessoa é e quer que a pessoa mude. E você já pensou em mudar sua atitude perante aquele que você critica? Ai, tomara que eu esteja lendo certo isso aqui. Você já pensou em ter ou fazer um gesto diferente do que você faz? Se você quer mudar alguém, você também pode mudar. O pouco já faz diferença. Procure ver as pessoas de um modo diferente. Se você se acha capaz de uma boa ação com estranhos, seja capaz de ver quem está ao seu lado e veio na terra com você para um resgate. Há muitos acertos, mas há muitos erros, pois o resgate muitas vezes se chama família. E família não são só filhos. Família, para que haja uma, houve ou há um pai e uma mãe. É importante que lembremos disto antes do amor ao filho, filha. Você foi gerado por alguém. Houve um genitor. Senão, você não estaria na terra para também gerar um filho ou filha. Não existe só a cadeia alimentar, existe a cadeia da evolução na Terra. Há interferências. 3 pontinhos. Mas lembre-se que para que você se importe com alguém, você pode ser importante para alguém, o tanto quanto você se importa com sua prole. Você é importante para a sua genitora na Terra. Enquanto você vê defeitos, ela vê qualidades. E lembre-se, você é importante para alguém. Aí coloca o nome de Maria José. Bom, gente, eu achei que eu precisava passar isso e colocar isso em vídeo, porque às vezes isso pode ser importante, né? Não só para mim, mas como para algumas pessoas também. Então, o tema que eu vou colocar no YouTube hoje é o tema do... Eu vou chamar de não sei nem se o nome é esse, mas eu vou chamar de poema, né? Ou palavras, né? Pode ser palavras da espiritualidade, quem sabe, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Deem um joinha, um like. Adicione a sinetinha para quando eu fizer uma live vocês serem notificados, né? É muito importante para mim porque o canal cresça, me ajude o canal a crescer.
Muito obrigado mais uma vez a todos e até breve, ok? Quem sabe hoje eu faço alguma live mais tarde com as cartas. Muito obrigado e até a próxima. Beijos no coração de todos. Beijos.